Muito bem, pessoal. Então, vamos para o próximo. Espero que vocês estejam tão animados quanto eu. Temos uma palestra brilhante agora. Na realidade, é uma mesa redonda, né? E aí, nessa mesa, serão 2 professores que irão participar, mas inicialmente, então, eu vou chamar aí o primeiro professor, que é o professor Fábio Santos Lira. Ele vai abrir aí essa mesa redonda. Boa tarde. Oi, Sami. Fiquei feliz em te ver, viu? Eu sempre fico feliz em te ver. Ainda bem que tem as redes sociais que dá para a gente acompanhar, né? Você tá deslumbrante. Obrigada. Eu vou apresentar o professor Fábio. Bom, ele é bacharel em Educação Física, mestre em Ciências, doutor em Ciências, pós-doutorado no Departamento de Psicobiologia da Unifesp, né? O professor Fábio, ele fez aí um estágio no ano sabático na Universidade de Quebec. Estudou também, ficou um período na Universidade de Coimbra, em Portugal, e atualmente é professor assistente e coordenador do curso de Educação Física na Universidade Estadual Paulista, no campus de Presidente Prudente, e ele tem experiência na área de Fisiologia e Bioquímica do Exercício, função de células imunológicas, obesidade e nutrição. Professor, você tem 30 minutos para fazer a sua apresentação. Então, nos últimos 10 minutos finais, eu vou aparecer aqui para poder te falar a respeito disso, e depois nos 5 minutos finais também. Tá, Sami, eu vou só marcar aqui, porque eu também me perco. Tudo bem. De qualquer forma, eu estou aqui para poder lembrá-lo. Tá, você está aí para brilhantar a minha tarde. Sami, muito obrigada e ótima aula. Muito obrigado pelo convite, né? Esse simpósio de imunometabolismo, ele foi organizado esse ano pelo professor Ronaldo, mas é um evento que a gente vem realizando há alguns anos. Já teve a sua edição aqui em Prudente, já teve a edição na USP, agora na Unifesp Baixada Santista, né? Então, estou muito feliz de estar participando desse momento. Na verdade, eu vim aqui, né, para cobrir a professora Bárbara. Ela teve um imprevisto lá no México, né, onde ela tá residindo e trabalhando. Então, porém, né, eu vou tentar alcançar a excelência dela e vou passar um pouco aqui do que a gente está fazendo na Unesp de Prudente atualmente, tá? Então, se eu só compartilhar a minha tela para ver se vocês enxergam. Tela cheia, compartilhar. Sam, eu vou pedir só para você me confirmar se vocês estão olhando a minha tela. A minha tela tá aparecendo ou não? Sim, está perfeito. Tá. Então, tá bom. Ótimo. Boa aula, professor. Obrigado, Sami. Vou soltar agora, viu, Sami? Não vai cortar meu tempo aí, ó. Soltei agora. Bom, agradeço os organizadores, principalmente o professor Ronaldo e toda a comissão organizadora. Já dou os parabéns, eu estou acompanhando o simpósio desde manhã, né? Eu vi a palestra brilhante da mamãe do ano, da Aline, né? Que é muito bom ver o quanto a Aline ela contribui e continua contribuindo com a ciência. Essa mesa redonda que eu vou dividir com o Gilson, nós vamos falar um pouco sobre imunometabolismo, principalmente a questão, eu vou focar mais nos sensores energéticos e na aptidão física, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o sujeito que tem um baixo condicionamento físico, um alto condicionamento físico, e ver como que esse aspecto pode influenciar todo o cenário, né, de sensores energéticos, principalmente em células imunes, e também toda a questão imunometabólica nos desfechos tanto de doença como promoção da saúde, tá? Então, como a Sami comentou, meu nome é Fábio e eu lidero o grupo de imunometabolismo e exercício aqui na Unesp de Presidente Prudente. Bom, para ser algo bem
Cadê usar? Eu quero apontador a laser. Tá. Para a gente se situar, né, a questão de sensores energéticos e relacionar com aptidão cardiorrespiratória, nós estamos investigando, né, principalmente, como que ocorre a alteração de moléculas energéticas, principalmente glicose e ácidos graxos circulantes, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um sujeito obeso, né? Esse sujeito obeso, nitidamente, ele tem uma hipertrofia do tecido adiposo. Essa hipertrofia do tecido adiposo gera o quadro que a gente classifica como hiperleptinemia, tá? Não só a hiperleptinemia, mas também ocorre aumento de lipopolissacarídeos, né? De endotoxina, tem uma condição de resistência da insulina, então fica muita glicose circulando, tem um quadro de dislipidemia, então tem muito lipídio circulando ali na corrente sanguínea no âmbito mais sistêmico. Esse cenário anabólico, né, onde tem essa abundância de substrato energético, de hormônios anabólicos, né, eles têm impacto não só no próprio tecido adiposo, que está sendo ali remodelado, né, e produzindo uma quantidade elevada de mediadores inflamatórios, né, como a interleucina 6, TNF-alfa, algumas proteínas de quimiotaxia, como a MCP1, mas ele tem ação no sistema nervoso central, também estimulando processos inflamatórios via a ativação do NF-κB, né, do fator nuclear κB, para a produção de citocinas pró-inflamatórias, e com isso tem uma desregulação em todo o eixo relacionado à regulação do comportamento alimentar. Então, esses sujeitos, eles passam a ter um não controle da ingestão alimentar, né? Então, como a comida é palatável, eles não têm aquela sensação de saciedade, então eles têm uma ingestão alimentar aumentada. Por outro lado, a musculatura esquelética também é afetada por essa inflamação e ela modula, né, algumas proteínas, alguns sensores, como a MPK e a mTOR. Então, vejam que esses tecidos, os grandes tecidos que controlam a captação, o fornecimento e a regulação desses metabólicos, eles estão desregulados, né? Quando a gente olha aqui do lado direito as células imunológicas, né, então os monócitos que estão circulando, ou os macrófagos, né, que já estão ali inseridos no tecido, ou os linfócitos T, o que a gente observa é que essa abundância de substrato energético, né, ela vai ser perceptível nessa célula, porque ocorre o transporte facilitado, né, principalmente de glicose para essas células. Isso faz com que a engrenagem metabólica dessas células imunológicas, né, seja os linfócitos T ou os macrófagos, linfócitos, com essa abundância da glicose disponível, o metabolismo oxidativo ele fica limitado, né? Então, passa a se usar uma quantidade elevada das vias anaeróbias porque tem uma abundância de substrato energético. Isso faz com que essas células engrenem uma maquinaria que propicia a manutenção da produção de toxinas de caráter pró-inflamatório, tá? Tanto nos monócitos, tanto nos macrófagos, quanto em linfócitos T. Tá? Em todas elas tem aqui uma tesourinha, né, que é para sinalizar que tem um encurtamento do telômero, né, que é outro fator relacionado com a resposta pró-inflamatória encontrado nesse quadro da obesidade. Então, vejam que tem todo um circuito aqui tecidual, né, e sistêmico que vai engrenar uma maquinaria, um ciclo vicioso no qual culmina nesse circuito, nesse ciclo vicioso inflamatório, tá?
Bom, essa imagem ela está na revisão que foi publicada ano passado, tá? Na Age Research Review, mas tem uma outra revisão, inclusive que o Gilson ele contribuiu, né, nessa review, mostrando principalmente, né, as situações onde tem alta glicose circulante ou baixa glicose. Né? E aí nós precisamos entender assim, o que é alta glicose, o que é baixa glicose, né? Não interpretem como essa dieta low carb, nada disso. Na verdade, o que a gente tem que entender é situações no qual a glicose está elevada, né? Então, o indivíduo obeso que é obeso ou com sobrepeso, ou até mesmo um indivíduo que tem o peso normal, mas que tem o costume de toda hora estar comendo algo, né? A pessoa fica comendo biscoito ou come alguma coisa, porque comer alimentos ricos em gordura e açúcar é muito palatável, né? Estimula centros do prazer. Então, essa pessoa, ela mantém de maneira constante sempre a sua glicose alta. Tá? E essa glicose alta, obviamente, vai favorecer, né, a produção constante ali de insulina, suprime, né, inibe a produção de glucagon, e esse cenário de alta glicose e essa mudança hormonal, elas favorecem uma série de alterações funcionais no tecido adiposo, nas células imuninatas e nas células T. Tá? Então, um exemplo clássico é o tecido adiposo com hipertrofiado, ele exibe, obviamente, uma maior produção de leptina, e ele tem infiltração de macrófagos, no qual exibe uma maior concentração de macrófagos M1, que são os pró-inflamatórios, comparado a macrófagos M2, que são anti-inflamatórios. Por outro lado, tem um aumento do fenótipo aqui de monócitos CD16, aumento dos receptores do tipo Toll-like receptor, principalmente Toll-like receptor 4, e aumento na produção de citocinas. Tá? E as células T também exibem esse aumento aqui do fenótipo do T-helper 1 e T-helper 17. As células, elas exibem, né, um padrão de exaustão e tem um número reduzido de tanto no número como na função das células T regulatórias. Tá? Com isso, instala-se um quadro de inflamação crônica de baixo grau, né? Quando a gente pensa num cenário onde tem essa abundância de substrato energético constante, tá? Isso, ao longo tempo, longo prazo, vai fazendo com que ocorra essa engrenagem. Por outro lado, quando a gente tem períodos de baixa glicose, e aí é nítido, né? Quando as pessoas fazem exercício, elas passam aquele período da prática do exercício sem se alimentar. E para manutenção da atividade contrátil, ela está utilizando ali todos os substratos energéticos, principalmente glicose e ácidos graxos, né, dependendo ali da estrutura do treinamento físico. Mas passa momentos de baixa glicose ali na corrente sanguínea, o qual vai favorecer, né, essa redução de insulina, o aumento dos hormônios contrarregulatórios, principalmente aqui o glucagon, associada ao aumento da interleucina 6, que está sendo produzida durante essa atividade contrátil, ela vai alterar a funcionalidade das células imunes, né? Então, as natural killer, aqui principalmente monócito, né? E os linfócitos. Então, esse cenário que é imposto nessas células imunes por conta dessa baixa da glicose, de uma maneira crônica, vai favorecer a um estado no qual essas células passam a ter uma predominância na produção de citocinas de caráter anti-inflamatório, como o receptor antagonista da IL-1, a interleucina 10 e a interleucina 4. Então, ocorre uma inversão daquilo que é encontrado aqui na abundância desse substrato energético, e aí a longo prazo vai ter esse fenótipo chamado de fenótipo anti-inflamatório. Tá? Embora algumas sessões de exercício, dependendo da intensidade, duração e até o nível de condicionamento físico da pessoa, pode ter um quadro ali transitório de imunossupressão ou imunodepressão,
mas é algo nada, né, dependendo do estado nutricional, nível de atividade física da pessoa, né, o nível de treinamento da pessoa, é algo que é desejado, tá? Essa questão da imunodepressão ou da imunossupressão. Bom, essa outra figura, né, foi elaborada pelo professor Jonathan Little, é uma revisão que vai ser publicada agora na IAR, mostra qual que é o perfil, né? Por que o comportamento sedentário ele acende essa fama aqui, essa chama, né? Essa chama da inflamação, né? Por conta de todos os fatores que nós já comentamos, aumento da massa adiposa, aumento de gotículas lipídicas no fígado e músculo, aumento do toll-like receptor 4, do inflamassoma, estado de retículo e, propriamente dita, a produção de citocinas pró-inflamatórias. E, por outro lado, a atividade física, né, tenta abafar, tenta apagar essa chama inflamatória, por conta dos efeitos antagônicos que foi mostrado aqui no comportamento sedentário. Então, é uma briga, né? Na verdade, são cenários que se contrastam, porque se você se manter no comportamento sedentário, baixo nível de atividade física, você só tende a criar esse ciclo vicioso. Por outro lado, quando você está ali na prática de atividade física, você quebra esse ciclo vicioso e gera um ciclo virtuoso, né? Essa que é a ideia. E aqui nesse mesmo trabalho de revisão, nós mostramos como que seria o cenário de uma pessoa que treina, tá? Então, agora já não tem mais aquela hiperleptinemia, né? Agora tem a adiponectina elevada, alguns sensores energéticos, como o PPAR gama, começa a ser ativado, né? Que são responsáveis aqui pela produção da adiponectina, interleucina 10, todo o cenário metabólico, né? Aqui na musculatura esquelética está preservada e tem, né, uma funcionalidade com maior eficiência, dada a engrenagem, né, aquela engrenagem no qual você não tem aquela abundância de substratos energéticos e você tem, em períodos, né, específicos, aquela carência desse substrato, porque ele está sendo direcionado aqui para a musculatura esquelética. E algo que nós apostamos muito é que essa baixa de glicose, de substrato energético durante o exercício, né, porque o fluxo está sendo direcionado totalmente para a musculatura esquelética, manter a sua atividade contrátil, também ativa sensores energéticos, principalmente a MPK. Né? E essa ativação da MPK pode ser um dos sensores energéticos associados, né, que potencializa toda a engrenagem anti-inflamatória a produção dessas citocinas, né, como a interleucina 10 e L1RA, tanto nos monócitos, nos macrófagos e nos linfócitos T, né, principalmente os regulatórios que estão aumentados em quem está engajado em alguma prática de exercício, né, aumento da interleucina 15, L10, e também um outro aspecto que nós apostamos é o aumento não só na densidade, mas no número de mitocôndrias nessas células. Isso, né, toda essa alteração, essa ativação desses sensores energéticos, associado a uma maior eficiência das vias oxidativas, né, iriam favorecer esse ambiente anti-inflamatório de maneira crônica. Tá? Então, nós especulamos, né, que sujeitos sedentários tenha uma desregulação aqui na função mitocondrial, obviamente tem um fenótipo de macrófagos pró-inflamatórios que predomina, isso faria, né, a manutenção desse quadro pró-inflamatório e ainda uma imunossenescência precoce em sujeitos sedentários obesos. Em contrapartida, sujeitos fisicamente ativos teriam um fenótipo M2, né, que está relacionado com a produção de citocinas anti-inflamatórias, teria uma capacidade antioxidante de biogênese mitocondrial e funcionalidade mitocondrial com a maior eficiência. Isso faria também com atividades linfocitárias, né, T, elas
sejam mais anti-inflamatórios, como os linfócitos regulatórios e os efetores. E um outro cenário que nós estamos estudando aqui no pós-doutorado da Luciele é os atletas masters, né, que são aqueles sujeitos que praticam exercício no modo competitivo há mais de 20 anos, né? Então, esse sujeito que faz exercício ao longo da vida, ele agregaria, né, todos esses benefícios que a prática regular de exercício agrega, e ainda iria inibir toda aquela programação associada ao envelhecimento. Então, ele teria essa reprogramação metabólica, ou programação metabólica, né, como vocês queiram chamar, que favorecem, né, a manutenção desses macrófagos M2, a manutenção dessa eficiência mitocondrial, no qual iria gerar aqui um cenário anti-inflamatório, e especificamente o que nós estamos querendo investigar é essa reprogramação nas células natural killer, principalmente, né, investigando um potencial efeito antitumoral, tá? Então, de maneira muito sucinta, né, eu vou tentar resumir esse slide, no qual nós elaboramos como que seria o cenário, né, o cenário dos sensores energéticos e bioquímicos, né, intracelular de um macrófago, de um sujeito que é sedentário e tem um peso normal, um sujeito que é sedentário, mas tem excesso de peso ou é obeso, ou um macrófago de sujeito que é treinado e tem o peso normal. Então, vejam que o sujeito que é sedentário, aqui nesse slide 1, ele tem receptores, né, receptores beta-adrenérgicos, que é importante para essa resposta anti-inflamatória, tem receptores de L10, mas ele também tem receptores do tipo Toll-like receptor ancorado aqui na sua membrana. E todo esse cenário, né, esse cenário inflamatório está intimamente relacionado com o metabolismo energético engrenado nessa célula. Então, o que alguns estudos têm apontado é que, principalmente, a produção de ATP nessas células, ela pode estar sendo proveniente da oxidação de glicose de maneira anaeróbia, no qual tem uma baixa contribuição de produção de ATP, tanto do ácido graxo como da glicose, de maneira aeróbia. Tá? Então, aqui a engrenagem predominante seria anaeróbia, no qual iria favorecer esse cenário pró-inflamatório, iria, né, dependendo do grau de sedentarismo ou atividade que esse sujeito está engajado, mesmo assim ainda teria uma pequena produção de citocina de caráter anti-inflamatório, tá? Mas vocês vejam o tanto de pontos de interrogação que tem aqui nessa figura. Quando nós observamos aqui o sujeito que é sedentário e tem sobrepeso obeso, né, o desenho aqui do cenário já tem um ambiente que é propício para a resposta inflamatória, porque já tem até um receptor aqui de TNF-alfa. Então, tem um aumento na produção dessa citocina de caráter pró-inflamatórios, né? A produção de ATP ela é predominante de caráter anaeróbio, então a glicose está sendo oxidada, né, reduzida aqui para, né, ativando a lactato desidrogenase para a geração daquela molécula de ácido lático, e tem uma quase que extremamente limitada a produção de ATP proveniente de glicose e ácido graxo mitocondrial, né? Tem uma redução aqui. Então, mostrando que tem uma alta eficiência na produção de ATP citosólico, mas o mitocondrial não. E ainda tem, né, um prejuízo nessa produção de L10 e L1RA aqui nesse macrófago, mas ainda tem muitas etapas que precisam ser investigadas. Quando a gente olha um sujeito que é treinado e tem um peso normal, 10 minutos, né, Sami? Isso, obrigada. Isso, obrigada. Quando a gente olha um macrófago de um sujeito que é treinado e tem um peso normal, todas as vias oxidativas, né, para obtenção de ATP, elas já são ativadas, mediada pela ação da MPK, que também estimula o PPAR-gama a produzir citocinas anti-inflamatórias.
Além disso, ele bloqueia a atividade de alguns fatores que estimulam as vias inflamatórias, como o RIF1-alfa, bloqueia a atividade do NF-κB, que está sendo ativado pelo Toll-like receptor 4, além de sensibilizar o receptor de L10 e beta-adrenérgico, né, que vai bloquear aqui essas ações pró-inflamatórias. Bom, frente a esse cenário, o que a gente conseguiu responder, né, do ano passado para cá? Tanto o Tiago quanto o Kaique, eles conduziram dois estudos separados, no qual nós tentamos avaliar a resposta inflamatória e respiração mitocondrial em células mononucleares do sangue periférico, de indivíduos com diferentes aptidão cardiorrespiratória e espessura do tecido adiposo visceral. Tá? Então, nós recrutamos sujeitos magros, sedentários, sujeitos com sobrepeso, obesos, sedentários e atletas, né? Todos com 18 a 35 anos. Tá? Então, foi feita uma bateria de testes de composição corporal, nível de atividade física, então, composição corporal por ultrassom, né? Para a gente ver espessura da gordura visceral e o DEXA também, nível de atividade física pelo acelerômetro, recordatório e registro alimentar, testes de VO2 máximo e coleta sanguínea para determinação do perfil metabólico inflamatório e isolamento das PBMC para cultura dessas células in vitro. Tá, então, eu vou passar rápido aqui, tá? Aqui só está o perfil tanto de idade, de composição corporal e metabólico do estudo 1, que é comparando sujeitos eutróficos com sujeitos sobrepesados obeso, e o estudo 2, que é comparando os sujeitos sedentários com sujeitos atletas. Tá? Então, o esperado, o obeso tem maior gordura corporal, tem alguns aspectos metabólicos alterados, mas o importante é isso daqui, é o tempo, o nível de atividade física moderado e vigoroso que esses grupos sedentários exibem, é o mesmo. Tá? E quando você olha aqui os sujeitos sedentários e treinados, né, você vê que é mais que o dobro a quantidade do nível de atividade física, né? E toda a parte de composição corporal também, ela é diferente do atleta com o sujeito sedentário. Aqui é a parte de ingestão alimentar e a parte inflamatória, né, hormonal inflamatória. É interessante esse dado, que aqui nos sujeitos que têm um alto nível de atividade física, né, os atletas, a gente já conseguiu, mesmo com N pequeno, N6, né, ele já exibe uma redução sistêmica da interleucina 6. Tá? Aqui os obesos, para vocês entenderem, ó, um sujeito eutrófico tem 4,08 nanograma de ml de leptina e um obeso tem 17 nanograma, né? Só para vocês saberem esse cenário. Quando a gente olha aqui a questão da produção de citocinas, aqui é o sangue total estimulado, tanto a produção de TNF-alfa, L6 e L10, nós não observamos diferença estatística aqui, né, embora uma tendência na produção de TNF, mas nós observamos que os sujeitos que são obesos, eles aumentam a produção de interleucina 6. Né? Já o sujeito que é magro, embora tenha uma tendência, não deu diferença estatística. A interleucina 10 não deu diferença, tá? Aqui a gente fez um percentual de produção, né? Quando comparado ao posto-controle. Quando a gente olha a cultura da PBMC na presença de LPS, nós observamos que os sujeitos obesos, eles têm uma produção aumentada de TNF-alfa, eu vou falar só os estatísticos, tá? Tem um aumento aqui na produção absoluta, né, na produção de TNF-alfa, os outros não foram diferentes. Mas quando a gente faz o relativo ao grupo controle, olha como a capacidade de produzir TNF-alfa e interleucina 10 e MIP1-alfa, 5 minutos. Já vi aqui, Sami. Perfeito, obrigada, professor. Ela está reduzida no sujeito obeso, né? Aqui é as PBMC estimulada com PMA, que aí é a tentativa de observar mais o cenário dos linfócitos, né? E nós observamos também essa capacidade reduzida aqui de produzir TNF-alfa.
quando nós olhamos a respiração mitocondrial, né, tanto na forma oxidativa ou anaeróbia, não teve diferença estatística, embora tenha dado tendência. Quando nós fomos avaliar a expressão gênica dos sensores energéticos, nós não encontramos diferença estatística, tá? Quando eu mostro esses dados agora, olhando o sujeito que é sedentário ou treinado, né, baixo nível de atividade física ou alto nível de atividade física, nós temos algumas tendências, mas nada de estatístico aqui para a produção de citocinas no sangue total estimulado. Quando a gente olha as PBMC estimulado com LPS, também não dá nenhuma diferença estatística, embora tenha o sujeito que é altamente treinado tem uma menor capacidade de produzir L10, né, mas isso é um dado que a gente já tinha encontrado no doutorado da Bárbara, assim como uma redução na produção desse MIP1. Quando a gente olha o estímulo com PMA, a gente não encontra diferença entre eles. E aí algo curioso, né, que nós percebemos que a respiração mitocondrial, aqui o total, foi menor no sujeito treinado, no sujeito que era atleta, né? Isso nos dá uma ideia que não que ele está diminuindo, né, a via oxidativa, mas que ele tem uma via mais eficiente para produzir ATP. Tá? Quando a gente olhou os sensores energéticos e o NF-κB, a gente não observou grandes diferenças estatísticas. Então, baseado nesses nossos estudos, né, nesse primeira leva de experimento que nós fizemos, é nítido, né, que a manutenção do peso corporal e um bom nível de condicionamento físico tem uma influência positiva na resposta inflamatória, tanto do sangue periférico, tanto das células mononucleares, tá? Aqui eu trago a foto, essa foto já é mais antiga, né, do grupo. Esse aqui foi o último evento que teve lá na USP, presencial, e esses são os novos alunos, né, a Camila, que está no pós-doc, a Luciele, a Bruna e o Everton, todos no pós-doutorado, a Ivete, que é aluna de iniciação científica, a Carol, que acabou o doutorado dela, e a Bárbara, que vai entrar no mestrado, que é a nossa nutricionista, tá bom? Agradecimentos, né, a vários colaboradores, em especial aqui para o Ronaldo. Esse foi um evento, se eu não me engano, na SBAM, né, a última SBAM presencial que nós tivemos. Obviamente, agradecer às agências de fomento. Deixo aqui o meu e-mail para quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, e a minha mídia social, que é o Instagram. Obrigado. Olha a Sami 2920. Arrasou, hein? Mandou muito bem, principalmente na última foto que você colocou aí, que é uma foto de milhões. Você viu? Eu tive que caçar essa foto, não sabia. Incrível! Não sabia onde estava essa foto. Saudade de vocês juntos. Vamos lá, a gente tem um monte de perguntas. O seu assunto foi aqui, ó, o pessoal no chat. Com certeza vai até brigar, porque você não vai dar conta de responder todas as questões. É que eles não viram a palestra do Gilson, né? Eu sou o peixe pequeno aqui. O Gilson está vindo aí, ele está animado. A primeira pergunta que a gente tem é da Camila. Ela diz assim: professor, gostaria de saber se o senhor acredita que a inflamação na obesidade ocorre primeiro em um órgão, como o cérebro, para depois ocorrer em outros, como fígado, músculo e tecido adiposo. Camila, essa é uma pergunta muito questionada, né? O que vem primeiro? Né? Tem uma questão assim, o que vem primeiro? A disfunção metabólica ou a inflamação? Né? Mas não tem vários autores que especulam que vem primeiro todo o cenário inflamatório no tecido adiposo para depois começar, né? Tem artigos mostrando, primeiro começa a inflamação do tecido adiposo, depois vai para o músculo, depois vai para o fígado, né? Tentando traçar o que eles chamam aonde aparece primeiro a resistência da insulina. Tá, mas se a gente olhar para um lado mais nutricional, né, o indivíduo que vai hipertrofiar o tecido adiposo, ele está tendo uma oferta de ácido graxo, principalmente industrializado, né, e trans,
muito alta. Isso já faz com que ocorra um extravasamento de LPS, ali da microbiota, e esse extravasamento já começa a estimular a inflamação em vários tecidos. Né? Então, é difícil falar assim, começa primeiro em um tecido específico e depois começa a ter uma... Não existe uma sequência, na minha opinião, não existe uma sequência. São eventos recorrentes, independentes e dependentes, que vai criando esse ciclo vicioso. Né? Colocar assim, como foco principal a inflamação do tecido adiposo, né? Mas até inflamar o tecido adiposo já aconteceu bastante coisa. Né? Então, eu acredito que seja eventos multi acontecendo ao mesmo tempo. Muito bom. A próxima pergunta, feita pela Mari, ela diz assim: tem como quantificar após quanto tempo os benefícios do exercício se perdem se o mesmo indivíduo se torna sedentário? Pergunta de milhão. Não, essa pergunta é bem interessante, né? Principalmente do ponto de vista cardiovascular, que é um dos sistemas mais interessantes de se avaliar para essa questão. Né? Tem alguns estudos do professor Herbert Simões, lá de Brasília, ele tem até alguns artigos em português, eu uso os artigos deles para minhas aulas de graduação. Né? Eu usava quando eu dava aula de fisiologia do exercício, agora não dou mais. O sistema cardiovascular ele é o último a perder as suas adaptações, principalmente as adaptações hemodinâmicas, né, da pressão arterial. Então, você ganha essa adaptação e demora até 8, 10 semanas para você se perder essas adaptações. Agora, se você olhar para o outro cenário, músculo esquelético, é trágico, né? Se você está bonitinho ali na academia, fazendo um treino, tudo, fica lá no seu físico desejado. Se você para 2 semanas com aquela rotina, você já tem perda significativa. Em relação ao sistema imunológico, é muito mais rápido. Sim. Né? Porque depende... você parou de fazer exercício, mas como que está a sua alimentação? Né? São vários fatores. Mas é interessante que essa resposta anti-inflamatória, ela é como se fosse assim, lembra daquela ideia do exercício, é uma pílula, né, um remédio, você tem que tomar ele todo dia. Se você para de tomar, você perde o efeito. Né? Então, é muito rápido essas perdas. Então, não existe um período que você tem que treinar. Existe um período, talvez nas férias, que você não vai treinar. Tá? Mas você vai treinar o resto da sua vida. Escolha aí nos 365 dias do ano, 2 semanas que você não vai treinar porque é suas férias. Muito bem. O Gilson diz o seguinte... Tá de sacanagem, né? As alterações no metabolismo energético em macrófagos pode ser decorrente de uma hematopoiese ou é dependente do microambiente e do tecido que a célula se encontra? Gilson, é muito difícil responder isso, e é até uma discussão que você pode fazer com o Ronaldo, né? Porque uma das hipóteses que o Ronaldo tem, até quando a gente estava escrevendo o pós-doc do Baby, era se o macrófago, né, que estava infiltrado ali no músculo, ele era um residente ou ele era infiltrado, e o que estaria modulando aquele macrófago. Então, é difícil saber se é uma hematopoiese, o quanto, né, a magnitude dessa hematopoiese ou ali o ambiente no qual ele se encontra. Eu acredito, Gilson, que seja o microambiente que a célula se encontra, porque o microambiente vai estar expondo a célula, né, aos nutrientes, vai estar expondo, e até as vias celulares vão estar mais ou menos ativadas, então isso pode engrenar um perfil específico daquela célula, mais potente do que a hematopoiese. Né? Mas é um assunto bem polêmico, assim, e é difícil ter uma resposta. Se você tiver já algum caminho, você fala depois.
Muito bem. Eu até convidei o professor Ronaldo aqui, de repente ele poderia entrar para poder discutir, só que a gente também está com o nosso tempo apertado, então fica difícil ampliar essa discussão. Mas em outro momento, com certeza, isso pode acontecer. Vamos para a pergunta da Amanda. Ela diz, professor, o treinamento também previne esta prevalência anaeróbica em células imune T, por exemplo? Pois, diferente do macrófago, talvez se beneficiariam do perfil mais anaeróbio? Então, Amanda, é uma pergunta assim, é bem interessante, porque quando eu falo treinamento físico, eu não estou distinguindo só o aeróbio, tá? É que nós avaliamos parâmetros, né, do sistema cardiorrespiratório. Mas eu penso que se você tiver um treinamento de força ou algum outro mais específico, anaeróbio sprint, né? Vai ter os mesmos, vai levar para a mesma sequência, tá? Vai levar para as mesmas adaptações ou algo muito similar. Nós aqui, durante o doutorado do Neto, da Paula, o pós-doc da Paula e da Daniela, nós testamos 2 programas de treinamento físico para obesos, né? Então, nós fizemos o HIIT, né, que tem um caráter anaeróbio mais prevalente, e o contínuo. E nós vimos que as adaptações, principalmente, a gente viu só a resposta inflamatória, tá? A gente não viu a gente não viu o fenótipo da célula. O Gilson viu no doutorado dele e ele pode falar um pouco mais. Mas eu acredito que as adaptações impostas nas células imunes, né, elas vão ser direcionadas. Eu estava falando do metabolismo celular, não do tipo de estímulo de treino. Você quer que volte ao anterior para ficar mais fácil? Eu quero. Só um instante, a gente vai voltar. O treinamento também previne a alta prevalência. Não, sim, tá, agora eu entendi. Tá, desculpa, Amanda. Não, o treinamento vai fazer com que ocorra uma predominância das vias aeróbias, seja a oxidação de glicose mitocondrial ou de ácido graxo, obviamente, lá na mitocôndria. Então, sim, o treinamento ele vai reprogramar, né, toda a engrenagem, toda a rota metabólica, porque assim você tem uma maior produção de energia, e essa maior produção de energia, né, a rota que ela está sendo ativada, ela determina quais são os fatores, quais são os sensores que estão sendo ativados para estimular a produção de citocinas, né? Então, quando você tem esse cenário anaeróbio reduzido e tem um cenário mais oxidativo, né, que prevalece, você vai estar engrenando as vias anti-inflamatórias, tá? Tem algumas pistas, né, que isso está acontecendo, mas ainda não se sabe assim quais são os sensores energéticos específicos que estão envolvidos nessa reprogramação metabólica para gerar uma resposta anti-inflamatória em homens, em mulheres, em sedentários, em obesos, em sujeitos fisicamente ativos jovens, idosos, né? Tem ainda uma lacuna a ser preenchida para saber exatamente, né, o quanto que esse desvio metabólico está contribuindo nessa resposta anti-inflamatória. Muito bem, a Amanda escreveu, desculpa a falta de clareza. Amanda, querida, super normal, muitas vezes a gente acaba perguntando, né, e não direcionando realmente como a gente gostaria de fazer essa pergunta, mas eu acho que agora ficou super claro e o professor Phil conseguiu responder essa questão. A última, vamos lá? A Beatriz. Neste trabalho, então, não foi encontrada diferença significativa entre indivíduos sedentários, eutróficos com os treinados, em termos de parâmetros inflamatórios? Então, Beatriz, a diferença que nós encontramos, além daquele... nós encontramos sistêmico, né? Que é difícil encontrar uma redução da interleucina 6 sistêmico, isso no soro. Em relação à produção de citocinas, né, entre o sujeito eutrófico, sedentário e treinado,
quando a gente olhou, né, a produção absoluta, a gente não encontrou diferença estatística, mas nós fazemos um outro cálculo que é para ver o percentual de alteração da produção dessas citocinas. E o que nós encontramos que o sujeito que é treinado, ele tem uma capacidade de produzir IL-10 menor, não só IL-10, mas como a MIP1, né, a proteína toda de macrófago do tipo 1. E como nós interpretamos isso? Que o sujeito que é treinado, ele não precisa sinalizar mecanismo de quimiotaxia, e ele também não precisa produzir tanta interleucina 10, porque ele tem muitos receptores de IL-10. Então, levando para o mesmo cenário, né, que a gente transpondo para um cenário endócrino, você não precisa produzir tanta molécula sinalizadora, porque você tem uma quantidade muito maior de receptores. Então, o pouco que você produz, ela já vai ter uma eficiência ainda maior do que aquele que está produzindo ela em grandes quantidades. Então, isso, embora tenha sido só na IL-10, né, no âmbito celular, e da MIP, já mostra um cenário, né, uma reprogramação dessa célula que mostra que ela é muito mais eficiente, né, no ponto de vista inflamatório, tá? Então, é bem interessante, assim, foram poucos, né, o que a gente encontrou uma quantidade muito maçante de diferenças foi do sujeito magro com o sujeito obeso, então mostrando que a obesidade é avassaladora, assim, para o sistema imunológico, né? E que o sedentarismo, sim, ele é avassalador, mas se tiver um peso controlado, talvez, assim, tenha o início, né? Lembra daquela chama. Às vezes a pessoa está ali com um pequeno grau inflamatório, né? Inflamação crônica de baixo grau, mas que isso pode explodir lá na frente, né? Mas essas são as diferenças que nós encontramos. Tem prejuízo, sim. Muito bem, professor. Obrigada, Beatriz. Eu gostaria de mais uma vez de agradecer. É muito bom ter a sua presença aqui no nosso simpósio, né? Compartilhar todo o seu conhecimento e o conhecimento do seu grupo conosco. E enquanto relação de amizade mesmo, eu digo mais uma vez que eu sempre gosto muito de poder falar e poder ver você. Sami, eu simplesmente vou dar os parabéns para o Ronaldo ter conseguido trazer você para fazer esse evento, porque você tem um brilho único. Todo mundo que eu falo Samile ama Samile, né? Obrigada. E eu fiquei assim, extremamente feliz de abrir o evento de manhã pelo YouTube e ver você. Eu falei, já animou o meu dia, né? Eu já estava animado, animou ainda mais. Obrigada, de verdade, muito obrigada. Obrigada ao pessoal que mandou perguntas aí, né? O professor deixou o contato, então, qualquer dúvida pode entrar em contato com o professor, que com certeza ele vai poder comunicar aí com vocês. E, professor Fio, então, um grande abraço. Agora a gente se encontra lá nas redes sociais, né? Tchau, Sam. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.